Então, dar início, né? Nos entregando na mão de Jesus. Agradecendo a Ele esta oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui unidos em um único pensamento, de aprendermos, melhorarmos, entender um pouco mais os seus ensinamentos, né? Compreender a, a caminhada que Ele quer para nós, né? Isso é o que precisamos fazer em nossos caminhos. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos, nos entregando por completo na mão dele e agradecendo por tudo que nos traz. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste, que nos ampara, nos ajuda, traz o conforto a todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Que Jesus, nosso querido Mestre, os ilumine cada vez mais. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a lição número 18 do Fonte Viva, né? E esta lição tem uma frase dita por Jesus, dizendo o seguinte: nem só de pão vive o homem. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Então, o que Jesus está nos trazendo com esta frase, com esta lição, né? Ele está nos informando, ele está nos transmitindo da continuidade da vida, que é onde que nós precisamos nos preocupar, com o nosso futuro, e sendo o nosso futuro a vida eterna, que nós sempre falamos, sempre alertamos e dizemos, né? A nossa vida eterna em espírito, nossa verdadeira vida, né? Por isso ele afirma que o nosso alimento valioso, a nossa avaliação de todas as oportunidades que temos de conhecer e de evoluir, e de se tornar pessoas felizes e realizadas. Nos mostra no texto, que nós vamos analisar daqui a pouco, ele nos mostra como nós devemos nos comportar diante das verdades da vida, as verdades da vida, e os bons sentimentos que precisamos valorizar, né? E valorizar não só bons sentimentos, valorizar aquelas experiências que são, para nós, no nosso modo de entender e de ver, desagradáveis, inconvenientes, né? Às vezes a gente até duvidando de por que isso aconteceu, mas sabemos que essas situações são exatamente para que a gente avalie melhor tudo que se passa conosco, não é? Para que a gente possa valorizar essas
situações que são adversas da nossa vontade, né? Que são, na verdade, ensinamentos que estão sendo nos trazidos, né? E concluindo a mensagem nessa início, né? O pão, o pão alimenta a carne e ele, Jesus, alimenta o nosso espírito perante os seus ensinamentos que ele nos trouxe e nos deixou, né? Sentimentos que nós vemos analisando, estudando o decorrer de todas as nossas semanas, né? Como agir para que a gente esteja mais próximo dele, não é verdade? Então, a nossa lição começa nos trazendo a seguinte orientação: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Então está aí o grande chamamento que nós acabamos de analisar agora, né? Nós precisamos também o refúgio de conhecimentos superiores, adquirir o conhecimento, estudar, evoluir, analisar as situações, aquilo que a gente disse ainda há pouco, né? Para que nós sejamos fortalecidos, que a gente tenha um espírito fortalecido e preparado para o futuro, né? Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Olha lá, formosura e nobreza dos sentimentos. Olha isso. Agir no bem, praticar a caridade, doar o amor em todos os seus sentidos da vida, hein? Que ali nós estaremos construindo caminhos floridos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Olha lá, aperfeiçoa as maneiras. Não só pensar na matéria, não estar sempre preocupado em estar bonitinho, né? E corpinho bem perfeito, não é verdade? Precisamos aperfeiçoar as nossas maneiras, educar, né? Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Nós sabemos, nós sabemos que nós somos carregados de imperfeições. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na matéria. Isso a gente sempre analisa e sempre diz isso, né? Então veja que nós precisamos estar atentos a esse esforço que anula o defeito íntimo. O que que é? A nossa renovação, a nossa autoconhecimento, né? Aonde a gente possa levar ao próximo aquilo que nós queremos para nós, o amor que nós queremos receber. Nós temos que levar ao próximo esse amor também, né? Então vejam que a lição é muito clara e maravilhosa. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça último, estimado e respeitável. Então, vejam que nós temos que construir a nossa casa, também a nossa vida na espiritualidade, para que o nosso espírito seja útil, para que ele seja estimado e respeitado, né? Então vejam que é muito conveniente que a gente procure evoluir, se aperfeiçoar, né? Estar sempre de bem com a vida, né?
aceitando as dificuldades que aparecem no dia a dia e tirando de letra, não é? Aquilo que eu sempre digo, né? Não resolva nada quando você está com alguma situação dificultosa, com a adrenalina lá em cima. Calma, medite, espera, reflita para que você possa pegar o caminho certo, né? Então vejam que é um caminho edificante, na verdade. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas, igualmente, as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna, né? Nós sabemos, nós sabemos que os conhecimentos adquiridos, os passos evolutivos que nós conseguimos dar, estes caminham conosco eternamente. Quando a gente vai para o outro lado, a gente não perde nada disso. Esses conhecimentos estão conosco. Este modo de viver a vida e de encarar a vida acompanha a nossa caminhada, né? E ele é bem claro aqui quando ele diz aqui, ó, títulos honrosos que ilustram personalidades transitórias, que não na luta objetiva que enriqueça a consciência eterna, né? Então vejam que personalidade transitória ele está se colocando na nossa vida material. Dela nós não levamos nada, não levamos nenhum título, tá? Fica aqui. O que, o que nós vamos levar são as boas obras que nós praticamos, as obras em favor do próximo, de nós mesmos, né? Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Entendimento imperecível, acabei de dizer, é aquilo que não se perde, aquele entendimento que você adquiriu hoje e que você não perde mais. É seu, está com você, né? Se a gente fizer um retrospecto de nossa caminhada, porque nós passamos inúmeras vezes aqui já. Inúmeras vezes nós fomos e voltamos, né? E sempre estamos sempre um degrau a mais. Ou estacionados. Depende da forma que nós andamos lá atrás, né? Então vejam, aquilo que nós conhecemos, nós não perdemos. Nós carregamos o conhecimento conosco. Vejam, vejam um retrospecto da humanidade. O que a humanidade evoluiu? O que é isso? Conhecimento, evolução, né? É aquilo que não se perde, que fica contigo, né? Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Olha lá, agir, praticar o amor, a justiça, a caridade, ser um ser do bem, ser um ser do amor, né? Muito bom. Não apenas flores, mas também frutos. Não apenas beleza e coisas, nós precisamos de construir algo sólido, né? Que esta frase ele está colocando isso. Nós temos que construir algo sólido, né? Que a gente leve, certo? Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Aquele que fica ativo, que ele está prestativo, que ele está disposto a ajudar o próximo, né? Não mede limites, não estabelece condições, né? Então vejam que esta demonstração ativa dos caminhos certos é um grande
momento que deve ser refletido e pensado. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. A prática santificante é exatamente o que nós estamos falando. É aquilo que a gente constrói de bem, de amor e de fé. Não apenas nós, mas igualmente aos outros. Porque aquilo que nós praticamos que é santificante é para nós e tem que ser para os outros também, como ele diz aqui, né? Pois é. Então vejam que os entendimentos que nós temos na lição de hoje são maravilhosos, para que a gente possa abrir os nossos olhos e enxergar um caminho que nos fortalece e nos torna pessoas saudáveis, né? Disse o mestre: nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. O mundo é vasto, é imenso. Nós temos aí condições de agir e de levar este ensinamento a todos os cantos, aonde nós estivermos, né? Bom gosto, harmonia e dignidade da vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Para nós, exatamente nos autoconhecermos, né? Saber das nossas possibilidades, saber aquilo que nós podemos fazer e que nós podemos agir, né? Em favor do próximo. Então vejam, a grande mensagem que Jesus nos traz através dessa pequena frase, que tanto tem de profundidade em suas letras e suas palavras. Nem só de pão vive o homem. Hã? O que ele diz isso? Que nós dissemos lá no início. Não é o pão que sustenta a nossa vida eterna espiritual. O alimento que nos fortalece espiritualmente é as sementes que nós plantamos do bem, do amor e da caridade. Isto é que irá nos fortalecer para ter uma vida pregressa, maravilhosa e de glórias, mais próximo do nosso querido Mestre Jesus. Né? Então vejam, está aí o nosso grande ensinamento de hoje, né? Onde Jesus deixa claro que, para que a gente se fortaleça, nós precisamos conhecer um pouco mais a doutrina, praticá-la em todos os seus momentos, em todos os seus sentimentos, né? Porque o nosso grande lema, dentro de nossos caminhos, de nossa doutrina, nós sabemos qual é a nossa bandeira-chave, né? Fora da caridade, não há salvação. Isso está no nosso Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Então, pensemos nisso. Valorizemos um pouco mais a nossa doutrina e os ensinamentos que nos traz. Porque a nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, ela nos mostra caminhos e abre os nossos olhos para um mundo melhor. Por que não queremos buscar esse mundo melhor? Vamos atrás dele, vamos lutar por ele. Precisamos estar presentes em todos os momentos, na alegria, na tristeza,
Isto é que precisamos adotar em nossos caminhos. Ser pacientes, perseverantes, né? E sempre muita calma para a solução de todas as dificuldades que se deparam diante de nós. Com Jesus ao nosso lado, fica mais fácil. Que Ele nos abençoe. Muito bom. E eu agora abro o microfone para vocês. Fiquem à vontade. Sobre a lição de hoje, ela é bem explicativa, né? É bem fácil de entender, mas eu anotei aqui, né, algumas coisas, poucas coisas, e né, sobre a frase, né, que nem só de pão vive o homem, que ela é bem clara também, né? Jesus nos fala muito sobre eu consegui entender que não é o pão material, o alimento só, né? Jesus quer deixar bem claro isso, o levar também para o nosso próximo o amor, não só para a gente, né? Que levando para o nosso próximo, automaticamente a gente também vai estar aprendendo isso. Então, é levar o amor, espalhar o amor, né? E assim a gente vai estar no caminho dele. Então, a gente fazendo isso para o nosso próximo, a gente vai estar fazendo para a gente também. Então, o nosso próximo não precisa só de pão, tipo, o homem não precisa só do material, ele precisa também do amor. E o amor, como Jesus nos ensinou, né? Como ele amou, como ele quer que a gente ame. Então, foi isso que eu anotei que eu queria compartilhar hoje. Quem mais quer falar? Assim, como a Ana disse, né, que o pão que Jesus fala, eu entendo assim, que ele se refere à parte material, que nós precisamos dela, da parte material, mas também não só dela, que nós devemos nos conhecer, nos, assim, entender o que precisamos melhorar, porque nós estamos aqui, porque nós trazemos muita bagagem para ser regeneradas e muitas coisas nós também já aprendemos, que fica no nosso inconsciente, e como você bem disse, nós não perdemos esses conhecimentos, né? Como fala assim, tudo que nós adquirimos de bom, a gente não perde nada. Ao contrário, a gente vai acumulando e vai se aperfeiçoando cada vez mais. E que a gente precisa passar isso para as outras pessoas, que a gente não tem que só querer para nós, que nós recebamos assim, o amor do próximo, mas que a gente dê amor, dê carinho, dê atenção e com humildade, porque também não adianta a gente fazer caridade visando no bem que nós vamos receber, porque aí não tem assim benefício nenhum, porque ele quer que a gente faça de coração, que seja espontâneo, uma coisa que vem assim da alma da gente. Foi isso que eu entendi. E que isso faz com que a gente melhore e que a gente, assim, evolua, né? E esse pão espiritual é através dessas atitudes nossas que a gente vai adquirir. Foi isso que eu entendi. Quem mais quer falar? Mas, assim, ó, um ponto diferente aqui, né? Se você pegar cada frase, né, que o Emmanuel colocou aqui, vocês vão perceber uma coisa. A primeira estrofe sempre fala do bem material. Depois fala do bem espiritual. Então, fazendo assim uma reflexão do que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, nós, veja, nos esforçamos diariamente dentro de um determinismo de conquistas e de progressos. Olhamos demasiadamente para nós mesmos, né? Conforme o mundo vai se transformando, né? O homem vai se preocupando cada vez mais, veja, com o seu domicílio confortável para uma vida física, né? Nós vemos cada vez mais
lares assim construídos de forma diferentes, né, muito mais organizado, né, muito mais completo em todos esses equipamentos de tecnologia que aí tem. Nós vemos cada vez mais, né, o homem, a mulher preocupado com a sua fisionomia, sua formosura, né, sua aparência, seu corpo, né? Nós vemos o ser cada vez mais buscando, né, hoje, academias, né, uns buscam pela saúde, outros buscam, né, para deixar o corpo em forma, o corpo primoroso, né? Uns buscam a riqueza, outros buscam títulos, veja, né? Então, existe hoje no dia a dia um determinismo muito grande para isso. Então, Emmanuel está fazendo o que aqui nessa reflexão? Né, que vem justamente nesse ensinamento, não só de pão vive o homem, né? Então, veja, ele exalta nós a buscarmos outras coisas também. Ele não está dizendo para nós abandonarmos a busca dos bens materiais, mas que nós busquemos com o mesmo determinismo outras coisas. Busquemos os ensinamentos divinos, buscamos, né, estarmos adquirindo cada vez mais a paciência, né, ter dentro de nós o amor, né, aprender a dar carinho, né, aprender a ouvir, aprender a falar, mas principalmente aprender a exercitar essas coisas boas que também estarão a nos enriquecer espiritualmente. Então, eu vejo que é isso que ele está dizendo aqui. Né? Daí ele completa, né? Nós temos que buscar a nobreza dos sentimentos, aperfeiçoar também as nossas atitudes, as nossas maneiras de viver, né? Temos que fazer esforços para anular os nossos defeitos interiores, né? Temos que aprender, né, também a respeitar o nosso próximo, né? Veja, ele põe várias coisas aqui, né, para que assim a gente consiga vir a nos completar como seres espirituais que somos. Daí, tendo isso, nós vamos conseguir fazer tudo que todo mundo falou, que é pôr em prática, né, esses ensinamentos para que isso faça parte da nossa vida. Né? Então, veja, eu entendi isso daqui, dessa forma também. Né? Mas o título é bem claro. Né? Buscai o seu fortalecimento espiritual, buscai a sua educação espiritual, veja, e esforçai para que ela faça parte da sua vida através de atitudes dignas perante o seu próximo, que é a forma de praticar a bondade, praticar a caridade, ou de exercitar a nossa obrigação perante o nosso próximo, não é nem exercitar a bondade e a caridade, exercitar a nossa obrigação perante o nosso próximo. Né? Que isso é benefícios para nós mesmos, nem tanto para o próximo. Né? Foi o que eu entendi aqui, Dagmar. Obrigado, André. Valeu. É isso aí. Muito bom. Alguém mais quer falar? Muito bom. Vamos então fazer as nossas vibrações em favor de todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades, necessidades físicas e espirituais, que estão com os nomes aí postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, irmãos em UTIs de hospitais, em clínicas de recuperação, clínicas de repouso, que o conforto que Jesus tem para nós seja levado a todos eles.
a saúde física e a saúde espiritual para todos. Que sejam todos abençoados, iluminados neste momento por esta luz que recai sobre todos nós neste momento. Agradecidos ficamos a Jesus por este grande ensinamento de hoje, aonde podemos visualizar que o grande caminho é o nosso fortalecimento espiritual, através de bons sentimentos, através de caminhos que nos elevam, caminhos que nos fortalecem. Que esta paz de Jesus, nesta egrégora que formamos agora, recebamos esta energia, este momento maravilhoso que Jesus reserva para nós. Porque a luz divina, iluminando nossos caminhos, nós teremos força para superar todas as nossas dificuldades, nossos desequilíbrios, as nossas enfermidades. Que a luz divina esteja com todos nós, esteja em nossos lares, iluminando e fortalecendo cada canto de nosso lar, para que nós possamos sair vitoriosos desta grande caminhada que aqui estamos. Essa escola que estamos frequentando para evoluir, para crescer e para que possamos estar mais próximos de Jesus, o nosso querido Mestre. Que a luz divina esteja com todos nós. Em agradecimento a este momento maravilhoso que nós vivemos, pediria que a Ana Espinosa fizesse a oração para nós de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, aonde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, e obrigada a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bom. Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra e toda a sua equipe, né? Todo o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós. Que Jesus abençoe a todos. Que todos tenham uma boa noite. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.